Olá a todos, que a graça aí do Senhor Jesus possa nos alcançar, né? Em mais um dia, nos trazendo aí, né? Saúde, paz, sabedoria. Queria fazer esse vídeo aqui para estar compartilhando aí com vocês o conceito de fé, né? Eu ouço muito por onde eu ando, as pessoas assim falando que tem fé, mas vamos lá, mas de que fé vocês estão falando, né? Em quem vocês, né, estão depositando a sua fé? Porque fé tem mais de um conceito, inclusive. Vou tentar trazer isso aqui para vocês. Mas antes de iniciar aí, vou fazer aqui uma oração, né, em agradecimento aí, né, ao Deus, o Deus Jeová, né, por mais um dia que me concede. Aqueles que quiserem acompanhar aí, fique à vontade. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por mais um dia, ó Pai, que me concede, por mais essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, buscando compartilhar a sua palavra. Me direciona, me guia, que seu Espírito Santo, Senhor, seja comigo nesse momento. Abençoe, Pai, aquelas pessoas aí que estão assistindo. Ó Senhor, que as palavras que eu proferi aqui, Pai, possam, né, abençoá-las, que possa trazer para elas o aprendizado da sua palavra. Seja, Pai, com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu quero trazer aqui um conceito de fé. Fiz um esboço aqui para estar facilitando. Se alguém depois tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Aqui tem 4 tópicos. Vou trazer aqui conceito de fé na língua portuguesa. 2, conceito de fé, né, na Bíblia. 3, eu vou trazer um exemplo prático de fé. E o item 4, eu vou falar aí do fruto da fé, né? Tanto a fé na língua portuguesa quanto a fé bíblica, né? Tem que ter aí seu fruto. Só que antes disso, né, eu queria falar o seguinte: hoje, né, é comum a gente falar assim, eu sou cristão. Entende-se por cristão a pessoa que segue os ensinamentos de Cristo. Só que hoje, né, depois de 7 anos estudando, né, a gente vai buscando, quem me acompanha sabe, né, a gente vai buscando aprimorar, aprender mais. Então, o que eu entendo? Que tem, né, os fundamentos cristãos e tem aqueles fundamentos que dizem ser cristão, mas no meio deles, né, às vezes não vai ser tão cristão assim, né? Às vezes vai estar um pouco meio fora daquilo que Cristo ensinou. Então aqui, né, trouxe exemplo para nós. Igreja nos dias de Jesus e as igrejas pós-Jesus. O que acontece aqui? Né? Quais que são as igrejas nesse tempo de Jesus? Vou usar para isso a Bíblia, né, para trazer, né, essa é a minha ideia. Primeiro texto, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que fala bem assim, ó. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que está acontecendo aqui? Discípulo de Jesus, né, conhecido como São Pedro, né, tá, né, na frente de Jesus, e Jesus aqui está dialogando com ele. O que Jesus fala para ele nesse texto aqui? Ó, Pedro, você é Pedro, né, e eu sou uma pedra. Sob essa pedra, você, Pedro, vai edificar a minha igreja. Então aqui a gente vai ver bem claro na Bíblia, né, para quem acredita nos textos bíblicos, Jesus passando a ordem a Pedro para que se criasse a igreja de Jesus Cristo. E Pedro faz isso. Como que eu sei que Pedro faz isso? Porque lá na frente foi registrado, né, Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos é um livro que está no Novo Testamento que trata da fundação da igreja, a igreja, né, após Jesus Cristo, né? Porque com relação ao período, a gente vai ver algo aqui bem interessante. Por exemplo, ó, período da igreja, né, de Jesus Cristo. Vai do ano 1 até mais ou menos o ano 100. Como assim do ano 1 ao ano 100? Hoje nós estamos no ano 2024. Se a gente regredir, né, a história da humanidade foi dividida em antes de Jesus Cristo, né, que também abrange lá o período do Antigo Testamento, e depois de Jesus Cristo. Por que antes? Isso os historiadores que fizeram para facilitar. Porque se a gente regredir de Jesus para trás, a gente vai chegar que ano? Então a matemática ela é, né, infinita. A gente não sabe lá quanto que foi a criação. A gente tem que volta e não sabe. E para frente daqui, né, a partir de Jesus, a gente vai viver mais quanto tempo? Também não sabe. É infinito. Só Deus sabe, né? O discípulo pergunta para Jesus, mas e quando é que você vai voltar? Ele fala assim, isso, né, não cabe a mim, só ao Pai. Então, por isso que é antes de Jesus e depois de Jesus. Então, só para esclarecer.
a igreja de Jesus Cristo, né, começa com o nascimento de Jesus Cristo, que, né, é o período que a gente vive hoje, o período da graça, né, o ano 1 com o nascimento de Jesus. Por volta do ano 30, ele começa, né, a instruir os seus discípulos. Por volta do ano 33, né, eu falo por volta porque a matemática, a história não consegue, né, o ano certinho, mas são aproximados. Então, por volta do ano 30, Jesus começa o seu ministério, e por volta do ano 33 ele morre, foram 3 anos de ministério. E por volta do ano 100 é quando finaliza, né, a revelação para João. Os 11 discípulos já tinham sido mortos, né, perseguidos lá pelo Império Romano, e agora está vivo só, né, João, que aí o homem mata todo mundo, né, os imperadores da época, assim, agora matamos todo mundo, vamos prender João. Isso não vai matar não, põe lá na ilha de Páscoa. Jesus vai lá e visita ele e revela para ele, né, o Apocalipse, que são as coisas futuras, né, para quem acredita. Então, o período da igreja de Jesus Cristo registrada nas Escrituras para nós, né, que aí a gente vai ter as obras literárias, no Novo Testamento, a partir do nascimento de Jesus, então são 27 livros do Novo Testamento, e antes também tem o Velho Testamento, que também engloba aí a revelação de Deus para nós. Então, o período da igreja de Jesus é esse, do ano 1 até por volta do ano 100, então, primeiro século. Fechou aqui, né, a questão do período de quando existiu efetivamente, né, a igreja de Jesus, porque ela ainda existe hoje ainda. Mas é o que eu estou falando do período, né, efetivo de que estava produtivo, escrevendo as obras literárias, que é o Novo Testamento. E como que eu sei, que é o que eu tinha falado aí com vocês, né, que São Pedro cumpriu a ordem de Jesus. Aí a gente vai lá Atos dos Apóstolos, que, né, é a questão aí, igual eu falei, que vai contar a história da igreja. Olha o que está falando Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 38 e 39. No 38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que Pedro está pregando? Aprendeu lá com Jesus, que aqueles que arrependessem, né, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí, a partir de agora, receber o Espírito Santo, que aí é o Espírito Santo que vai trabalhar na obra do verdadeiro cristão. E continua no 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, as pessoas que estavam ouvindo, a vossos filhos, os que viriam nascer depois, e a todos os que estão longe. Quem é que está longe? Nós hoje estamos longe lá de Israel, porque esse texto aqui, quando é escrito lá em Israel, mais de 2000 anos atrás, mas é válido para nós hoje, né? Nós que estamos longe. A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, Deus chamou a todo mundo. Cabe a cada um ir aceitar, né, a palavra de Deus, né, e fazer aquilo que a verdadeira igreja de Jesus, né, nos ensina. E após esse período agora, né, 100 anos, fechou aí a igreja de Jesus, fechou as obras, que fica bem claro, né, as obras literárias. Só que a igreja continua até hoje. Só que aí veio após elas a igreja pós Jesus Cristo. Aí agora é que o negócio vai começar a desandar. Por quê? Ó, ano 300, depois de Jesus Cristo, não fechou lá a igreja, a obra literária 100 anos, né? Então, 200 anos depois, surge o primeiro movimento religioso, né, com Constantino. A igreja forte, atuante até hoje. O que acontece muito? Vamos lá que eu vou falar agora. Então, Constantino, depois de Cristo 300, aí já surge a primeira igreja que existe até hoje. Só que no ano de 1500, surge uma outra história, uma outra igreja, Martinho Lutero, né? Martinho Lutero aparece na história e a partir das ideias dele surge outra igreja. E também mais outra que é forte também, que é a de Allan Kardec, que surgiu por volta de 1857, depois de Jesus Cristo. E para fechar, tem outras, mas eu citei aqui as 4 principais, a de Charles Russell, 1870. Então, todas essas igrejas aqui vão se dizer, né, ensinar a palavra de Deus, né? Usa inclusive a Bíblia para isso. Mas a questão é, tem muita doutrina de homens, né? Eu, né, participo dessa aqui, ó, Martinho Lutero. Concordo com tudo que é ensinado lá, quem me acompanha sabe que não. Então, o que eu aconselho a vocês, né, que participam de qualquer uma dessas igrejas aqui? Você busca lá o que está sendo ensinado e compara aqui com a igreja de Jesus. Então, aí você passa aquela peneira. O que tiver de acordo com o ensinamento de Jesus é bom. O que não, né, vamos para frente. Mas vamos lá agora, né, naquilo que eu tinha proposto para vocês, conceito de fé. Primeiro conceito de fé é português. Confiança absoluta em algo ou em alguém. Crédito. Ó, o que é fé então? Fé no português, ó, bem claro. Confiança absoluta em alguém ou algo. É você, né, ouvir alguém, né? Hoje, né,
Nos dias atuais a gente sabe muito bem o que é isso. Aparece muita gente prometendo muita coisa pra gente, né? Principalmente agora aí que a gente está naquele período ali eleitoral, né? Tem uns que acreditam que tem até aquele que representa a família. Eu duvido muito disso, defendo a família desde lá, né? Mas beleza. Tem outros que falam assim, ah não, vou votar no fulano de tal porque, né? Ele tá arrancando meu couro agora, mas futuramente eu vou virar patrão. Eu acho um negócio meio arriscado, né? O patrão já arrancou seu couro e tá querendo levar agora seu cérebro e você não tá nem sabendo e tá apanhando o camarada. Mas tudo bem. Eu, nessa questão aí de escolher, né? Eu, para mim, você tem que escolher o melhor que representa a sua classe. Qual que é a sua classe? Aí você que sabe. Você que vai fazer a escolha. Agora, voltar na classe do cara que quer arrancar meu couro para depois eu querer participar lá da classe dele, eu acho que vai demorar mais, mas tudo bem. Né? Vamos deixar isso quieto. Vamos aqui agora para o conceito de fé na Bíblia. Hebreus 11:1, ó, conceito de fé bíblico, né? Aqui, lembrando que está sendo escrito para a igreja de Jesus Cristo da época, né? A igreja, como eu falei, então tá trazendo instrução e serve para nós hoje também. Hebreus 11:1 fala assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê. O que a palavra de Deus está mostrando para nós? Fé bíblica, eu acreditar que eu vou receber algo, né, da parte de Jesus Cristo que eu não vi, mas que um dia eu vou receber. Vou chegar lá e falar o que é. Agora eu vou trazer aqui para vocês um exemplo prático de fé, né? Qual que é o exemplo prático de fé? Tá aqui, ó. Tô aqui no pé de jabuticaba. Eu que plantei esse pé de jabuticaba quando eu cheguei para cá. Isso é questão de fé. Eu sabia que se eu plantasse ele e cuidasse dele, um dia ele ia me render frutos. Se vocês observarem, tá com fruto. Isso é fé. Fé em quê? Na natureza. Porque eu sabia que se eu plantasse e cuidasse, o negócio ia render. Né? Isso é uma fé verdadeira. Agora aqui é um exemplo de uma fé falsa. Trouxe isso aqui para mostrar para vocês. Se vocês, né, dá para ver aí uma nota de 10 euros. Não é minha não, viu? Consegui emprestar aí com o meu correligionário. Eu não tenho esse poder todo não. Quero chegar lá ainda. Então, aqui eu simulei um enxerto, né? Um enxerto aqui de 10 euros no pé de jabuticaba. Vai dar certo o negócio? Não vai. Haja fé para isso acontecer. Jesus nunca prometeu isso aqui para nós, que eu plantar dinheiro em euro, principalmente, o negócio vai dar certo. Ah, Juvenil, mas beleza. Então, você não pode ganhar euro? Não posso, hein? Todo mundo pode. Aí minha fé pode me levar para isso, mas se eu quiser ganhar euro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ralar. Eu tenho que ir atrás do passaporte e ir lá para a Europa, né? Lá não tá minha amiga portuguesa, o Made in Brasil, lá ela recebe em euro, né? Aí eu vou atrás do passaporte, passagem, vou para lá, quem acompanha e sabe, ela contou como é que é a história lá. Tem lá negócio, é duro lá, né? Então aí sim, né? Plantar o dinheiro já não dá, mas se eu levantar cedo, acordar, né? Ir atrás, buscar, comprar passagem, vou lá para a Europa, né? Trabalhar lá igual um condenado, eu vou receber euro. Eu não quero isso não, tô atrás de outras coisas. Mas tranquilo, é só para exemplificar, né? Um exemplo prático de fé. Beleza, mas essa aqui é a fé que eu estou falando, né? A fé que é a confiança absoluta em alguém, que pode ser em mim mesmo, de buscar o dinheiro, ou lá no meu candidato que faz um monte de promessa e no qual candidato você está acreditando. Beleza. Mas a fé agora bíblica, né? O exemplo prático aí de fé bíblica. Aqui está falando que é eu acreditar em algo que alguém me prometeu. Quem prometeu? Jesus Cristo. Então, a fé bíblica, o que a gente espera, né? Que se cumpra na nossa vida é aquilo que Jesus nos prometeu. Vida eterna. Apocalipse 21, novo céu, nova terra. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele nos prometeu isso, né? A gente ter uma vida eterna com ele. Ter um corpo glorificado e tal, né? Então, tem muitas outras coisas a ser falado que eu não vou falar aqui, porque eu, né, para não rolar muito tempo. Então, a fé, né, prática. Eu quero correr atrás de alguma coisa, então tem que levar a sério, tem que trabalhar. Deus pode abrir porta? Pode, mas desde que eu esteja de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Ele vai facilitar, ele não vai me dar. Se a gente for ver os exemplos de Jesus Cristo, quando ele fazia o milagre, multiplicou o pão, multiplicou o azeite da viúva, né? No caso foi Moisés, mas Moisés não, me fugiu o nome aí, mas é um dos profetas, o profeta Elias multiplicou, né, o azeite lá da viúva, mas era através do poder do Espírito Santo, que era o meio de Jesus Cristo. Então eu sempre multiplicava aquilo que alguém já tinha, não caía nada do céu não. Por exemplo, o maná, o povo fala assim que o maná caiu do céu. Não, não foi o maná, não foi, na verdade o maná caiu do céu com o povo lá no deserto. Beleza, caiu o maná. Você vai falar que é o pão. Não, o pão não caía pronto não, caiu o maná, que era semelhante, estava a flor do trigo, e o povo tinha que ir lá colher, né, e fazer o pão. O povo tinha que pôr o pão na massa lá no deserto, né? Quem acompanha a Bíblia sabe do que eu estou falando. Então, se
eu quiser ganhar então eu tenho que arrochar o negócio aí, né? Fazer treino direitinho, orar a Deus, pedir sabedoria, que Ele vai nos dar para a gente alcançar o nosso objetivo, aqueles que têm isso como objetivo de vida. Mas, se eu quero agora, né, pôr minha fé em Jesus e alcançar a salvação, o que eu tenho que fazer? Primeiro, acreditar no que está escrito. Segundo, estudar para aprender. Orar e buscar aí a direção do Espírito Santo, né? Para que eles nos direcionam. Então, já respondi o 4, que é os frutos da fé. Qual que é o fruto da fé em mim mesmo, ou que seja no meu candidato? No meu candidato, o fruto vai ser as promessas que ele, né, nos prometeu. Se é em mim mesmo, eu vou levantar cedo para trabalhar para ganhar dinheiro. Mas qual que é o fruto da fé? Que é o que a gente tem que buscar em primeiro lugar. Jesus deixou 2 ensinamentos para nós. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo, né, como nós mesmos. Então, a partir da hora que eu amo a Deus, né, como a mim mesmo, né, Deus vai estar em primeiro lugar. Os meus planos vão estar em primeiro lugar. Então, o fruto da fé deixado por Jesus Cristo é a salvação, é a vida eterna. A partir da hora que eu busco esses ensinamentos, né, e estou atrás disso aí, né, dia após dia, eu costumo dizer que a graça, né, a graça ela é de graça, né, a salvação ela é de graça para nós, mas ela não é 0,800. Por quê? Eu tenho que abrir mão de muitas coisas, né? Porque Jesus Cristo fala que se eu ficar em cima do muro eu já estou condenado. Então, se eu me disponho, né, a abraçar a graça, eu tenho que fazer aquilo que Jesus me ensinou, que é o que está aí na palavra de Deus. Amém? Espere que, né, todos aí tenham, né, aprendido alguma coisinha. Me desculpem as falhas. Se eu errei aí, vão entrando em contato comigo, me corrijam. Procura aquilo que entendeu, que a gente vai sentar e conversar. Abraço a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê sabedoria.